Boa noite, graça e paz a todos da Igreja Batista Tempo de Deus. É um prazer poder estar aqui nessa noite, trazendo para vocês a palavra do Senhor. Você que está aí na sua casa, você que está na Igreja Batista Tempo de Deus, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse ela no livro de Ezequiel, no capítulo 14. E eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta neste livro de Ezequiel, no capítulo 14. Logo mais à frente, nós estaremos lendo essa passagem bíblica. Mas primeiramente, eu quero trazer aqui alguns comentários que surgiram no decorrer dessa semana, devido à pandemia, ao coronavírus. Então atente para isso nessa noite. Muitos se perguntam o porquê do coronavírus. Qual a possível causa da manifestação dessa peste, dessa pandemia? Que tem assolado o país e o mundo, que tem causado um estrago na economia, na educação e em outros setores. Eu pergunto, será o castigo de Deus? Será o juízo de Deus? A ira de Deus? Ou um sinal da volta de Jesus? E se fosse tudo isso? Ou se fosse apenas um? Ou se fosse alguns desses acontecimentos? E o porquê isso está acontecendo? Qual é o motivo ou a causa da manifestação dessa praga? Essa pode ser a pergunta de muitos nessa noite. E eu gostaria que nesse momento você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 11. Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 26. Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vou repetir, prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. A palavra do Senhor está nos dizendo que o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição, o caminho da bênção e o caminho da maldição. E cabe a mim, a você, a nós, a realizarmos ou a fazermos esta escolha. Quem vai escolher em ser abençoado ou ser amaldiçoado somos nós, pois o caminho está diante de nós. É a escolha de alguns tem sido a desobediência. Infelizmente, a escolha de alguns tem sido a desobediência, o caminho que leva à maldição. E eu quero falar um pouco sobre isso. No ano de 2017, no ano de 2015, nesse ano que se passou em 2019, e também de 2019 para 2020, e principalmente neste dia, que era o dia do Natal, nós vimos através dos meios de comunicação, o Portas do Fundo, fazendo um Natal com um Jesus, que é gay, uma Maria que é lésbica e os apóstolos bêbados, drogados. Será que isso não está sendo cobrado de nós? Será que isso não é uma das manifestações daquelas que eu, o pastor Luiz, mencionei anteriormente? Nós também tivemos no ano de 2017 uma cena trágica, onde um homem nu se deitava em uma criança
passava a mão sobre esse homem deitado, no Museu de Arte Moderna em São Paulo. Muitos viram isso como arte, mas o que o Senhor viu nisso? O que o Senhor achou disso? Agora, recentemente, no carnaval, nós vimos a Gaviões da Fiel e a Mangueira debochar do nosso Senhor Jesus Cristo. A Mangueira insinuou que o nosso Senhor Jesus Cristo perdia para Satanás. Quando perguntaram a Gaviões da Fiel o porquê que eles banalizaram Jesus Cristo, o santo, o verdadeiro, eles disseram que queriam chocar o mundo. Hoje, vemos o resultado disso. Quem é que está chocando o mundo? Será que não é o próprio Deus trazendo sobre nós o castigo, a ira, através dessa praga, através dessa pandemia, através do coronavírus? Precisamos refletir sobre isso, porque a palavra do Senhor no livro de Gálatas, no capítulo 6, vai dizer que de Deus não se zomba. E o que nós vimos nos anos anteriores foram pessoas zombarem de Deus. E por que zombaram de Deus? Zombaram de Deus porque escolheram o caminho da maldição e não escolheram o caminho da bênção. Está diante de nós a escolha. Cabe a mim e a você a escolher o caminho da obediência ou o caminho da desobediência. E eu gostaria que você que está na sua casa também abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, agora no capítulo 30, no versículo 19. Êxodo, capítulo 30, no versículo 19. Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés com a água da bacia. Continua. Perdão. Deuteronômio, perdoa. Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio 30, 19. Obrigado. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas. Irmãos, Deus invocou os céus e a terra como testemunhas. A terra e os céus são testemunhas da colocação que Deus está fazendo. Hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Deus está nos orientando qual o caminho nós precisamos ou devemos escolher. E qual é o caminho? O caminho da bênção, o caminho da obediência a Deus. Continua, por favor. E para que vocês amem ao Senhor seu Deus, ouçam a sua voz, se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos da terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Continua. Continua, por favor. 31. Tem não? Moisés disse ainda essas palavras a toda Israel. Continua. Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. A Bíblia diz que Deus vai orientar a Moisés, para que Moisés venha dirigir, direcionar o povo de Deus. E vocês, através da palavra, perceberam
que Deus colocou em mim e em você o direito de escolher entre o bem e o mal, entre o caminho da bênção e o caminho da maldição, entre ser obediente ou desobediente. Porém, precisamos lembrar que esse castigo, ou esta ira, este sinal da volta de Jesus, ou este juízo, não vem somente para os ímpios, não vem somente para os gentios não salvos, e isso está vindo também para a igreja. Por quê, pastor? Porque nós, como igreja, temos negligenciado a palavra do Senhor. Eu não sei se você sabia, mas o número de divórcio hoje, dentro da igreja, é maior do que o lá fora. Eu não sei se você sabia que a ganância é o foco, é o desejo hoje de muitos líderes na igreja. A ganância tomou conta. Servir a dois senhores hoje é normal para muitos líderes. Não é normal para o Senhor, porque o Senhor, Ele vai nos dizer que nós não devemos servir a dois senhores. A Bíblia diz que o Senhor vai dizer para Elias vai dizer diante do povo de Israel, a quem este povo deve escolher. 1 Reis, por favor. 1 Reis, capítulo 18, no versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. A Bíblia diz que o homem de Deus, chamado Elias, profeta do Senhor, ele vai dirigir ao povo e vai dizer ao povo: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Tem Bíblia que vai dizer: até quando vocês cocheareis entre dois pensamentos? E ele continua dizendo: se o Senhor é Deus, sigam-no. Sigam-no. Mas se é Baal Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. A Bíblia diz que Elias então vai chamar os profetas de Baal, os profetas de Azera, vai reunir no monte Carmelo, e a Bíblia diz que ele vai invocar ao Senhor. Os profetas de Baal e de Azera também vão clamar ao Deus Baal. Porém a Bíblia diz que ele não responde. Porque o único Deus que fala, o único Deus que escuta, o único Deus que anda, o único Deus que interage com o seu povo é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e José. É o nosso Deus, o único Deus ressurreto, o único Deus que venceu a morte, tem um nome, é Jesus Cristo. Não há outro Deus além dele, só ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que os profetas de Baal e de Azera estão clamando e nada acontece. Chegou a vez de Elias. Elias vai clamar ao Senhor. A Bíblia diz que ele vai reparar o altar. O altar é reparado. Ele agora vai clamar a Deus. E o fogo do céu desce. E quando o fogo do céu desce, toda a nação de Israel, os profetas de Baal e de Azera, vão contemplar quem é Deus. Eu estou aqui nessa noite para dizer a você que só o Senhor é Deus e não há outro além dele. Só o Senhor é Deus e não há outro igual a ele. A palavra do Senhor também vai me dizer que Josué, reunido com a sua família, diante do povo, ele vai afirmar declarando: eu não sei a quem vocês servirão. Eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz que Josué sabia qual Deus que ele e a sua família deveria servir. O que eu estou querendo dizer para vocês, Igreja Batista Tempo de Deus, para você que vai estar vendo esse vídeo, o que eu quero dizer para você, que Josué sabia que só existia um único Deus verdadeiro. Josué tomou a decisão certa.
Ele escolheu o caminho perfeito. Eu quero que você, nestes dias, escolha o caminho perfeito. O caminho perfeito, teu nome é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. A Bíblia diz que Josué então afirma que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Jesus também vai dizer no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6, no versículo 24. Evangelho de Mateus capítulo 6, no versículo 24. Vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu pergunto, não está acontecendo isso hoje? Não é também um dos sinais da volta de Jesus? Vemos líderes preocupados com bens materiais, ao invés de procurar Jesus Cristo. Aquele que tem o poder de mudar, aquele que tem o poder de transformar. Jesus também vai dizer, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, quem ele é. Quem ele é. João 14, 6. Vai dizer assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está afirmando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A Bíblia também vai me dizer em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Que só existe um mediador. Pois há um só Deus. Um só Deus. Não é dois, um. Eu estou falando nessa noite sobre escolha. Eu estou mostrando a vocês que pode ser que essa pandemia se manifestou, veio porque muitos escolheram o caminho da maldição. E escolhendo o caminho da maldição, passaram a zombar de Deus. Passaram a fazer chacotas do nome de Deus, da pessoa de Deus. Deixaram de temer ao Senhor, de obedecer os seus estatutos, os seus juízos. Deixaram de amar a Deus, que é o mais importante. Por isso, o Senhor vem com a sua vara. O Senhor vem com a sua ira. O Senhor vem com o seu castigo. Olha o que a palavra de Deus vai dizer: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, homem esse, Cristo Jesus. Só existe um Deus, um único Deus, um só mediador. Quem é esse? Jesus Cristo. Jesus também vai dizer que a porta é estreita e também existe a porta larga. Mateus capítulo 7, por favor, versículo 13. Mateus 7, 13. Vai dizer assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. Vou repetir: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. São muitos. 14, por favor. Como é estreita a porta e apertado o caminho, quem leva a vida, que leva a vida, são poucos os que entram. Os que a encontram. Quando o caminho é apertado e a porta é estreita, a Bíblia diz que são poucos os que encontram. Quando o caminho é largo, é espaçoso, a porta, são muitos que entram por ela. E o que nós temos visto? Muitos escolhendo
o caminho espaçoso, a porta larga, o caminho espaçoso. E por escolher esse caminho, estão em desobediência, estão afrontando a Deus. Por isso, Deus está se manifestando. E se você perceber pela palavra de Deus, aqueles que escolhem o caminho da desobediência, eles estão praticando aquilo que aborrece ao Senhor. E o que aborrece ao Senhor? O pecado. Pastor Luiz, mas eu tenho uma pergunta a fazer ao senhor. O que é o pecado? A palavra do Senhor vai dizer em 1 João capítulo 3, 1 João 3, 4, vai falar sobre o que é o pecado. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Quando eu escolho o caminho da desobediência, que me leva para a maldição e para o inferno se eu não me arrepender, eu aceitei o pecado, a prática do pecado, andar no pecado, porque o pecado ele é a transgressão da lei. Ei, e a palavra do Senhor ela vai me dizer que nós devemos adorar o Senhor em primeiro lugar, só a Ele prestar culto. A Bíblia diz que nós não devemos fazer imagem nenhuma. E o que as pessoas fizeram? Imagens. Zombaram de Jesus, zombaram dos filhos de Deus, e agora está vindo a consequência. O castigo vem, a vara vem, a correção vem. Por quê? Porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O pecado ele é a transgressão da lei, que vem através da cobiça, que uma vez consumada gera o pecado, e o pecado ele leva à morte. E eu pergunto, o que o povo tem feito? O que aqueles que dizem que são a igreja do Senhor têm feito? Eu estou perguntando a vocês, o que eles têm feito? Transgredido a lei de Deus, os estatutos de Deus. E essa transgressão tem trago consequências para o povo. Pois o apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado que vem pela desobediência, ele traz o castigo, o juízo, a ira. Eu quero nesse momento que você que está aí na sua casa, abrisse a sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel capítulo 14. Vai dizer, Ezequiel 14. Vai dizer, algumas das autoridades de Israel vieram e se assentaram diante de mim. Continua. Então o Senhor me falou. Continua. Filho do homem, aqui é Deus falando com Ezequiel. Filho do homem, ergueram ídolos em seus corações, puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Vou repetir. O Senhor está dizendo para Ezequiel, e Ezequiel então vai falar, filho do homem, estes homens ergueram, o Senhor falando a Ezequiel, filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Continua, por favor. Ora, diga-lhes assim, diz o soberano, Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu, pastor Luiz,
Luiz, eu quero acreditar que o próprio Deus está falando com o seu povo, com esta nação, com as nações vizinhas do Brasil. Eu acredito que o próprio Deus, através dessa pandemia, está falando com a sua criatura e com os seus filhos. O próprio Deus, porque a palavra vai dizer, olha, diante do seu rosto, depois de for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele, conforme a sua idolatria. Deus está respondendo ao povo conforme a sua idolatria, e a igreja também não escapará disso, porque nós temos no nosso meio pessoas que são idólatras, a cantores, a pregadores, e assim sucessivamente. Pessoas que idolatram um certo tipo de culto, uma maneira de cultuar Deus, e agora o castigo de Deus está vindo. Por quê, pastor Luiz? Porque a Bíblia diz que só o Senhor é Deus, só a Ele prestai culto, só a Ele adorai, só a Ele reverenciai, só a Ele temei, é o que a palavra nos ensina. Aleluia. Continua, por favor. Pastor, mas por que Deus ia fazer isso? Um Deus que é amor, pastor, um Deus que perdoa, um Deus tão bonzinho, pastor, que de tantas coisas que eu já fiz, eu, pastor, não vi até hoje Deus me castigar, pastor, porque eu acho que Deus concorda. Mas eu vou mostrar para você nessa noite o porquê. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca dos seus ídolos. Eu farei isso para reconquistar, irmãos, reconquistar. O Deus que ama está dizendo para você, olha, eu estou permitindo isso acontecer, para que vocês voltem para mim, vocês que me abandonaram, vocês que escolheram o caminho da maldição. Eu estou chamando a vocês nessa noite, vem para mim, achegue-se a mim, eu, o Senhor, perdoo vocês, eu quero vocês perto de mim. O Senhor nessa noite chama todas as nações para Ele, é o que a palavra está dizendo. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca dos seus deuses. Quero que você coloque lá para mim, no versículo 11, porque o Senhor está fazendo isso. Versículo 11, estou fazendo isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Há um propósito, há um querer nisso, e o propósito e o querer é aquele que está na palavra. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele te chama nesta noite, porque Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Ele veio para dar vida e vida em abundância, e querido, o Senhor está te chamando da morte para a vida, e quem é a vida é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Nação de Israel, não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano do Senhor. Há uma promessa, e a promessa está aqui para você, a sua casa, a sua família. Se você se arrepender, converter dos maus caminhos, Ele está dizendo que você que colocou a idolatria no coração,
Você que abandonou o Senhor, você que vive na prática do pecado, se você escolher o caminho da obediência, você passará a ser o povo dele. E ele passará a ser o seu Deus. Deus te chama nessa noite. Deus está te chamando nessa noite para um arrependimento. Pastor, o que Deus requer de nós e espera de nós? Versículo 6, por favor. Versículo 6, 14:6, por favor. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, arrependem-se. Pastor, o que Deus requer de mim nessa situação? Nessa pandemia, pastor, que afetou a economia, está assolando o país, o mundo. O que o Senhor está querendo de mim? O que Ele está querendo de você é isso aqui, ó. Arrependa-se, desviem-se dos seus ídolos e renuncie todas as práticas detestáveis. Ei, Deus está te chamando nessa noite. Você que zombou dele, você que fez chacota do nome dele, você que usou imagem para defraudar a imagem de Cristo Jesus, você que fez um enredo de carnaval, ou uma música fazendo chacota com o nome de Jesus, Ele nessa noite está dizendo, olha, eu sou amor, e por eu te amar, eu quero que você se arrependa, porque eu não tenho prazer na morte, eu tenho prazer na vida, mas para você adquirir a vida, tem que se arrepender. Deus está te chamando. Olha o que Ele requer, arrependam-se, desviem-se dos seus ídolos e renunciem a todas as práticas detestáveis. Deus te chama. 2 Crônicas 7:13, por favor. 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. 13. Diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo, enviar uma praga. Quem envia? Quem envia? Continua. Enviar uma praga. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a terra. Tem jeito. Tem jeito. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Ei, Igreja Batista, Tempo de Deus, tem jeito. É só fazer cumprir a palavra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aí orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, pastor, por que o Senhor vai me ouvir? Aprenda algo nessa noite. A Bíblia vai me dizer que o Jesus, que é o nosso Deus, estava assentado à direita de Deus Pai. Mas após Ele ressuscitar, aparecer a 520 pessoas, num período de 40 anos, a Bíblia diz que os discípulos estão vendo Ele subir. E quando Ele está subindo, a Bíblia diz que Ele vai voltar da onde Ele veio. Porém, desta vez, Ele não vai assentar à direita, Ele vai permanecer de pé. Aquele que estava sentado, agora está de pé.
Pastor, como o Senhor me prova isso? No livro de Atos, capítulo 7, versículo 56, quando Estevão está tendo a visão do Deus ressurreto, ele vai dizer que esse Deus está de pé. Por que esse Jesus agora está de pé? Porque nenhum advogado advoga ou defende alguém estando ele assentado. Ele fica de pé, meu irmão. Jesus está de pé como seu advogado. Ele está de pé. Me afaste e se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a terra. Nós não podemos esquecer que Jesus veio para nos salvar, para nos resgatar da morte para a vida. Jesus veio para nos resgatar, para nos salvar da morte para a vida. Ouça, Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus capítulo 1, versículo 21. Vai dizer assim: ele dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus não veio para condenar, ele é agora advogado, querido. Ele vem te salvar, ele quer te resgatar, ele quer te tirar da morte e trazer para a vida. Essa pandemia veio para que você se arrependa, para que você saia do caminho da desobediência e volte-se para o caminho da obediência, que é Jesus. A palavra do Senhor também vai me dizer em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 21. Eu já estou encerrando. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nós tornássemos justiça de Deus, irmãos. Ele se fez pecador em nosso lugar. Sabe para quê? Para que eu e você, para que nós tivéssemos a vida eterna. Pastor, o que ele espera de nós? 1 de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, negamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mais um, por favor. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, irmãos, de toda injustiça. Vou repetir para você. Talvez você não entendeu, mesmo estando aí na sua casa, com a sua família. Eu quero repetir para você entender o propósito de Deus, o querer de Deus. Ainda que você esteja em pânico, ainda que você esteja apavorado, ainda que você esteja com medo, ei, olha o que o Senhor está dizendo para você. Se você que está andando errado, confessar o seu pecado a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificarmos de toda a injustiça. Quero que você coloque aí para mim, por favor, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Pastor, por que Deus quer isso de mim? Por causa disso. Portanto, agora já não há, preste atenção, só não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus anda no caminho da obediência a Deus.
Não existe estar em Cristo Jesus andando no caminho da desobediência. Eu vou repetir isso aqui, coisa que pastores não falam mais. Vou repetir. Portanto, agora já não há condenação para os que estão, irmãos. Só estão em Cristo aqueles que o receberam como único Senhor e Salvador. Aqueles que passaram pelas águas e testificaram que Ele é o Senhor. Só estão em Cristo aqueles que andam no Espírito. Só estão em Cristo aqueles que andam em obediência e conformidade à palavra. Deus está te chamando nesta noite para isso, para a obediência. 2. Por quê? Porque por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Quem anda em Cristo foi libertado, é livre, mas anda em Cristo, como Cristo quer, não como nós queremos, não como nós achamos, não como nós pensamos, mas como Cristo quer. Eu não poderia deixar de falar algo aqui. Quando eu, pastor Luiz, falei que esse castigo também viria sobre a igreja. Talvez muitos pensam que a igreja não ia sofrer, ou não vai sofrer as consequências. E eu disse aqui, que era por causa do divórcio, que nas igrejas hoje tem sido maior do que lá fora no mundo. Eu disse também sobre a ganância, e o foco, que é o foco e o desejo de muitos líderes religiosos, fora aqueles que não são líderes religiosos, os membros. Também quero falar do surgimento desses novos pregadores, chamados de coach. Hoje é a moda, ouça isso. Pessoas procurando palavras motivacionais que levam a elas a terem sucesso, a conquista, esquecendo de falar sobre a volta de Jesus, a ira de Deus, o pecado e o que Deus tem reservado para a sua igreja. É nesse momento, dessa pandemia, que a gente consegue enxergar quem foi alicerçado na rocha e quem está alicerçado na areia. Outra coisa também que eu havia deixado de falar, está relacionado às músicas. Mexe com o emocional das pessoas, mas não glorifica a Deus, e nem exalta a Deus, e nem honra a Deus. Claro que não são todas, mas hoje a maioria das músicas cristãs são voltadas para o homem. Para o homem, e não para Deus. E Deus lá do alto vê tudo, escuta tudo, porque a Bíblia diz que nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Eu quero nessa noite orar por você que está firme, e por você que desviou, por você que escolheu o caminho da perdição, por você que escolheu a desobediência, que tem levado você à maldição, para você também que está na igreja, mas é desobediente, faz como você quer, da maneira que você quer, do jeito que você quer. Para você que está firmado numa areia, e quando vem qualquer ventinho você se abala. Irmãos, quem é o coronavírus diante da grande tribulação, da grande perseguição que ainda virá, irmãos? Quem é o coronavírus? Quando o anticristo vier, a qual a Bíblia diz que vai enganar a muitos. Igreja, desperta. E eu quero orar por você, porque a Bíblia diz que o Deus que nós servimos não é o Deus que a mangueira e a Gaviões da Fiel anunciaram. Não, o Deus que nós servimos é Senhor dos senhores, Juiz dos juízes.
Criador e autor e consumador. Tudo foi feito por Ele, para a glória dEle. Ele tem o controle de tudo. Eu gostaria que nesse momento você curvasse a sua cabeça e deixasse o Espírito Santo falar com você. Soberano Deus e eterno Pai, a Tua palavra foi pregada. Palavra essa que é verdade, que tem o poder de esmiuçar a penha, porque ela é martelo, causar divisão, separação, trazer a intenção do coração, porque ela é espada de dois gumes. Palavra essa que não volta vazia, pois ela produz fruto. Nesta noite eu oro pela sua noiva, a tua igreja. Eu oro também por aqueles que desobedeceram, que escolheram o caminho, Deus, da maldição. Eu peço, Senhor, misericórdia por esses. E peço ao Teu Espírito que vá diante dessas pessoas e as convença, porque é o único que pode convencer do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Deus, nessa noite, perdoa a Tua igreja, perdoa a Tua noiva, perdoa o Teu povo. Em nome de Jesus eu lhe peço, Pai, tenha misericórdia de nós. E aqueles, ó Pai, que estão aí em casa, que querem receber Jesus como Salvador, voltar para os caminhos do Senhor, que Ele levante a sua mão e possa confessar o Senhor agora, Deus, arrependido daquilo que Ele fez, daquilo que Ele praticou, Deus. Eu peço ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus, como diz a Tua palavra, Pai, que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, Deus. Tenha misericórdia de nós. Nos perdoa pelas transgressões que cometemos, pelos atos de desobediência. Perdoa a Tua igreja, perdoa o Teu povo. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela palavra. Eu agradeço ao Senhor pelo entendimento. Eu agradeço, Senhor, pela revelação. Eu agradeço, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade, pela Tua justiça. Muito obrigado, Deus, por direcionar a Tua igreja, por direcionar o Teu povo e por demonstrar o Teu amor. Muito obrigado. Quero agradecer a você que esteve aí na sua casa. Você que, infelizmente, como eu, como nós aqui, teve problema na internet e não pôde assistir o culto ao vivo, o culto online. Eu quero dizer para você que esse problema está em todo o bairro. É um problema do lado de fora da igreja, não é dentro da igreja. Mas eu creio que a palavra de Deus vai entrar no seu coração e vai mudar a sua vida. Eu quero aqui agradecer a você. Deus abençoe você. Quinta-feira nós estaremos aqui novamente para cultuarmos ao Senhor. E também, Deus, queremos agradecer ao Senhor por tudo que aconteceu aqui, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero que você que está na sua casa, você que está aqui na igreja, nos ajudando a fazer esse culto, se coloque de pé no seu lugar. Estarei dando a bênção apostólica. Se porventura você que quer devolver o seu dízimo, que tem encontrado dificuldade, olha, eu vou estar postando lá na página da igreja o horário que eu vou estar aqui na igreja. E se você puder e quiser, se você quiser, escolha sua, fazer uma transferência bancária, pode fazer. Se você quiser vir aqui e devolver o seu dízimo, como irmãos vieram aqui no domingo e devolveram o seu dízimo, como hoje o pastor Tiago está devolvendo o dízimo dele, você também pode fazer. Antes de eu terminar, eu não posso deixar de orar por você que tem sido fiel, você que é um dizimista. Eu quero orar também por você. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite eu oro pelos dizimistas, pelos ofertantes e por todas as pessoas que têm sido fiéis ao Senhor. Pai, no poder do nome de Jesus, eu consagro o dízimo e a oferta para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está aqui na igreja,
que vai devolver o seu dízimo, que vai ofertar. Coloque ali no gasofilaço em nome de Jesus. Amém? Você que está em casa, é só fazer a transferência, ou então me chamar no privado, amém? Eu não vou na sua casa pegar dinheiro, é você que tem que vir na igreja e depositar no gasofilaço, ok? Um abraço a todos, e juntamente comigo, eu quero que você veja ali no quadro, a conta da igreja. A conta da igreja é 13873, dígito 7. A agência é 7771. O banco é o Banco Itaú. A conta é da própria igreja. Igreja Batista Tempo de Deus. Eu vou repetir. A conta é 13873, dígito 7. A agência 7771, Banco Itaú, na conta da Igreja Batista Tempo de Deus. E não posso deixar de falar que é conta corrente. Amém? Obrigado. Coloca a bênção apostólica aqui para mim, por favor. Vamos lá? 1, 2 e... Que o Senhor te abençoe. O Senhor faça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe você. Um forte abraço e até mais no nome de Jesus.